O desastre do túnel Jingguang foi culpa do Estado. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A China está passando por grandes inundações nesse verão de 2021, mas a maior tragédia de fato aconteceu em poucas horas no final da tarde da última terça-feira, dia 20 de julho de 2021, na cidade de Zhengzhou. Essa época do ano é normalmente época de chuvas na região do Rio Amarelo. Não é incomum haver alagamentos em cidades próximas ao rio. Algo similar acontece aqui no Brasil todo ano em várias cidades próximas a grandes rios. Porém, o verão de 2021 está sendo particularmente cruel na China nesse aspecto. A cidade de Zhengzhou, nas margens do Rio Amarelo, sofreu nos últimos dias um alagamento enorme, o maior já registrado segundo algumas fontes. Não apenas o alagamento foi intenso, mas principalmente foi muito rápido, o que fez com que muitas pessoas fossem pegas de surpresa. Imagens da tragédia correram o mundo. Zhengzhou é a capital e maior cidade da província de Henan, uma das maiores cidades da China, com 6 milhões de habitantes. Além de sua importância atual, é uma cidade histórica, de fato pré-histórica, porque consta que existem evidências de ocupação permanente da região anteriores ao primeiro reino chinês. Essa cidade teria sido abandonada por um período, mas foi reestabelecida de forma oficial na dinastia Shang, no ano 206 d.C., e desde então só tem crescido. A cidade sempre esteve sujeita a inundações do Rio Amarelo, mas essa chuva desse ano foi particularmente ruim. Choveu em poucos dias o equivalente a um ano de chuvas na cidade, entre sábado e terça-feira. Mas um terço desse volume foi concentrado entre as 16 horas e as 17 horas do dia 20, da terça-feira. Em uma hora, choveu o equivalente a um terço das chuvas de um ano inteiro, sendo que a cidade já estava saturada com muita água de chuva dos dias anteriores, porque já vinha chovendo muito antes. Túneis de metrô no mundo todo possuem mecanismos para evitar o alagamento do túnel, bombas de água com alta capacidade para retirar água que eventualmente entre nos túneis pela chuva e assim impedir o alagamento. Mas a quantidade de chuvas foi simplesmente muito maior do que a projetada. Isso levou ao caso que ficou mais conhecido de uma composição do metrô que ficou presa em um túnel. As pessoas descreveram o terror do que aconteceu a seguir. A água começou a subir, atingindo o tornozelo, depois cintura, depois pescoço. Pessoas subiram nos bancos, pais colocaram crianças nas costas para escapar, mas o ar não estava sendo reciclado. No final, muitos tiveram dificuldade de respirar. 12 pessoas morreram nesse trem, outras cerca de 500 foram salvas por bombeiros que perfuraram um buraco no teto do vagão. Mas os jornais têm dado relativamente menor destaque a uma outra tragédia que aconteceu ao mesmo momento, o alagamento do túnel Jingguang. O túnel Jingguang tem 4,3 quilômetros de extensão, profundidade de 6 metros com 3 pistas em cada direção. Ele corta boa parte do centro da cidade. Foi construído há alguns anos para agilizar o trânsito, permitindo deslocamentos de sul a norte, sem precisar passar pelo centro da cidade, sempre muito congestionado. Um túnel grande assim, tal como o metrô, também tem bombas para evitar o alagamento por água da chuva. Porém, da mesma forma que o metrô, a quantidade de água que as bombas conseguem tirar é limitada. No final do dia 20, com a chuva muito forte no final do dia, o trânsito da cidade ficou totalmente congestionado. Não foi diferente com o túnel. Em pouco tempo, todos os 4,3 quilômetros do túnel ficaram tomados por carros parados. E a chuva não parava. As bombas deram conta no início, mas rapidamente as pessoas perceberam que a água estava subindo no túnel. Só havia uma coisa a fazer: correr para a saída mais próxima. Felizmente, o túnel tem alguns locais para ventilação ao longo do trajeto, que foi por onde muitas pessoas conseguiram se salvar. Mas, infelizmente, para muita gente, a distância da saída mais próxima ficava a mais de quilômetro da posição onde estava. Imagina pessoas com dificuldade de locomoção, crianças, idosos, todos tiveram que abandonar o carro e correr enquanto era possível correr, porque com a água subindo de volume, chega um ponto que você não consegue mais correr. Pior, muitas pessoas hesitaram em abandonar seus carros, certamente para perda total, e certamente a consequência disso não foi boa. O túnel alagou totalmente, até o teto. Só no dia 21 à noite que as equipes de bombeiro começaram o trabalho para retirar a água, os carros e eventuais corpos. O governo percebeu a tragédia e a comoção que o resgate causaria e rapidamente fez o que todo governo ditatorial faz: cercou a área, proibiu filmagens, censurou as redes.
Existem, portanto, relativamente poucas imagens do ocorrido nesse túnel, ao contrário do metrô, em que o problema circulou com mais liberdade, justamente porque o número de vítimas foi reduzido. No caso do túnel, tudo está cercado de segredo, porque foi uma tragédia significativa. A placa na região dizia: suas palavras e ações representam a imagem de Zhengzhou, não tire fotos. A prefeitura providenciou ônibus fechados com janelas cobertas com tecido preto, que entram no túnel e saem com os corpos das vítimas. Algumas pessoas ligadas ao salvamento inicial, que era local da própria cidade, falam em 6.300 corpos retirados até o fim do dia 22, e o resgate ainda não havia terminado. Com o pânico das pessoas e com a grande quantidade de corpos, o exército tomou conta das operações de resgate, dispensando os trabalhadores locais, justamente para impedir mais vazamentos de informações. Mesmo jornalistas de agências estatais estão proibidos de entrar dentro do túnel e tirar fotos. Podem apenas cobrir o resgate do lado de fora. Porém, existem outros indicadores que apontam para grande número de mortes. Muitas pessoas se reuniram espontaneamente nas proximidades para fazer fogueiras em homenagem a seus parentes mortos na tragédia, um costume local. As redes sociais foram tomadas por pessoas perguntando por desaparecidos que potencialmente poderiam estar dentro do túnel. Uma catástrofe absurda, mas certamente causada pelo excesso de chuva, não tal como no metrô. Bem, na verdade não. Existe uma diferença crucial aqui. É que o túnel foi fechado pelos administradores do túnel na manhã do dia 20. Porque, lembra, já vinha chovendo forte fazia alguns dias, e os operadores verificaram que as bombas não estavam dando conta. Portanto, já haviam se formado algumas poças dentro do túnel, e isso poderia causar acidentes com carros lá. O túnel foi fechado, então, na manhã do dia 20 por causa da chuva, conforme é a determinação do próprio operador do túnel. Porém, horas mais tarde, a ordem de fechamento foi cancelada e o túnel foi reaberto, mesmo com a dificuldade de drenagem. Foi essa ordem superior a responsável direta pelas mortes, claro. Toda obra de engenharia tem seus limites, e os limites do túnel funcionaram tão bem que ele até foi fechado pelos seus operadores quando tinha mesmo que ser fechado. Isso teria evitado a tragédia e um enorme número de mortes. Não se sabe ainda quem ordenou a reabertura do túnel, mas acredita-se que foram oficiais do Partido Comunista Chinês que ficaram inconformados com o fechamento do túnel logo após um discurso feito no dia anterior, na segunda-feira, dia 19, pelo secretário do Comitê do Partido Comunista de Zhengzhou, o mais alto ranking do Partido Comunista na cidade, Xu Liyi. Nesse discurso, ele havia reforçado a importância de não haverem interrupções no trânsito da cidade para ajudar na recuperação econômica da cidade e do país neste momento tão importante. Sim, o chefão comunista não queria a cidade parada de forma alguma, e o fato do túnel ter sido fechado por conta de chuva no dia seguinte deixava os subordinados dele com uma cara ruim. Parece que eles desobedeceram ao chefe. Então, os subordinados dele mandaram abrir o túnel mesmo em condições ruins. E esse monte de gente morreu nessa brincadeira. Muita gente acha que cidades privadas ou governos privados em uma cidade privada fariam tudo pelo lucro, até deixar pessoas morrerem. Não é impossível uma empresa privada tomar uma decisão ruim e acabar custando vidas humanas. Mas o fato é que governos fazem muito pior do que isso, porque não apenas tomam decisões ruins toda hora em nome da política, como ficam imunes às suas consequências. Um túnel privado poderia ter passado pela mesma tragédia? Sim, mas a empresa desse túnel desapareceria numa multidão de processos de indenização. O que se viu foi uma decisão política tomada por governantes do Partido Comunista Chinês e, no final das contas, vão demitir algumas pessoas, culpar o estagiário pela decisão e só. Decisões políticas são muito piores que decisões pelo lucro, porque não tem consequência na prática para a empresa, ou seja, no caso, o governo. Meus pêsames a quem foi afetado por essas terríveis chuvas na China. Meus pêsames também por serem vítimas do Partido Comunista Chinês, que cada vez mais aumenta seu número de vítimas. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!